João, capítulo 10, versículos do 11 ao 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. O mercenário são os falsos pastores que trabalham pelo dinheiro. Ou seja, são todos os pastores, os obreiros cristãos. São tantos que fica difícil até contar, talvez até impossível. O ser humano contar, o Criador sim, ele conta, que o Criador é poderoso. Estou falando ser humano. É tanto obreiro falso, cristãos, tanto os católicos quanto os evangélicos e também os desigrejados. É tanto obreiro falso, são mercenários. Satanás ele está conduzindo as almas para o lago de fogo, os não crentes e os crentes. E não tem um pastor verdadeiro que morra pela verdade. Não tem um obreiro que pegue a bandeira da verdade e levante contra esses mercenários e as mercenárias também, que são as mulheres, que tem mulheres também sendo obreiras. Tem religião que está levando 1 bilhão e tanto de pessoas para o lago de fogo. Ou seja, eu me refiro aos católicos e aos muçulmanos. No censo, se não me falha a memória, de 2021, os católicos eram 1 bilhão e tanto. Parece que os muçulmanos já passavam de 1 bilhão também, ainda que era menos do que os católicos. E os evangélicos eram milhões. Agora estamos em 2024, eu não sei como é que estão o número, se aumentou ou se diminuiu. Então, só a religião católica de Satanás, levando 1 bilhão e tanto para o inferno, e esses mercenários, eles não morrem reprovando os padres, reprovando as freires, reprovando o Papa, reprovando os bispos, e nem reprovando os arcebispos, ou seja, todos os obreiros católicos, filhos de Satanás, conduzindo as almas para o inferno, como também essa ruma de mercenários, eles também não dão a vida reprovando os muçulmanos, que já passa de 1 bilhão, os muçulmanos caminhando para o inferno, porque é uma religião do diabo, assim como o católico também é, e os evangélicos também, eles são do diabo também. Né? Mas eu digo assim, porque eles sabem, esses crentes, eles sabem. Mas eles não dão a vida pela verdade, porque eles são somente mercenários, eles são obreiros somente pelos dízimos e as ofertas. Para ficar somente apacentando o seu grupinho ali, apacentando sem temor do Criador, sem temer ao Criador. E tem também o pessoal do judaísmo também caminhando para o inferno,
que há muita gente também caminhando para o inferno, o pessoal judaico, os judeus. Porque a salvação está unicamente no Filho do Criador. Só se salva quem se converter ao Filho do Criador, porque ele é a porta. E esses pastores, eles são falsos, carnais, a tal ponto que eles saem daqui, tem deles que saem do Brasil para ir lá para Israel, visitar, passear, ou seja, lá o que é que eles vão fazer lá? Servir ao Criador é o que não é. Por que eu estou dizendo assim? Porque lá tem os muçulmanos seguindo a Satanás e tem também os judeus seguindo a Satanás também. Inclusive, no lugar lá do templo, os muçulmanos construiu aquele templo lá no lugar do templo do Criador. E esses pastores, filhos de Satanás, eles saem daqui do Brasil, ou seja, lá do, se no caso se sai também de outras nações, eu vou me referir a esses obreiros brasileiros, eles vão passear em Israel. Agora eu digo logo, eles vão passear, porque se fosse pregar a verdade, era para reprovar os judeus, né, e reprovar os muçulmanos, dizer que eles estão seguindo a Satanás. Claro que eles não vão, né, fazer isso, que eles são só mercenários. Eles não morrem pela verdade. E também, esses falsos pastores evangélicos, eles veem também os escândalos dos outros pastores e eles também não se levantam contra um pastor contra o outro. Cada um fica só no seu grupo, na sua igreja, na sua panela, apacentando-se a si mesmo, mas sem temor. Não ensina o temor ao Criador, o temor que a Ele é devido. Ou seja, não ensina santidade. Porque o Criador é santo e Ele quer santidade. Então, é um número alto só de obreiros, que tem também as ovelhas, né? São todos filhos de Satanás, seguindo a Satanás. Os evangélicos, os cristãos em geral, né? E também o judaísmo, os muçulmanos e a raça humana, o restante da raça humana que segue a Satanás, que a Bíblia é clara, diz que o mundo está no maligno. Então, essa multidão de obreiros mercenários, vou citar aqui de cabeça aqui alguns conhecidos, mas quem é que sabe o tanto de obreiros, filhos de Satanás espalhados aí nessas igrejas, que são muitas igrejas no mundo? Os mercenários conhecidos na televisão e na internet. Augusto Nicodemos, né, da igreja presbiteriana. Ailton José Alves, os filhos de Satanás. Né? Ailton José Alves de Recife, da Assembleia do Diabo. O filho de Satanás é Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial. O filho de Satanás é Di Macedo, que é bispo da Universal. R.R. Soares, da Igreja Internacional. Aí tem Agenor Duque. Silas Malafaia. Samuel Ferreira, que é os que eu conheço e estou me lembrando no momento. Hernandes Dias Lopes. Estou citando os conhecidos, que é conhecido, né, das pessoas.
conhecido nos meios de comunicação. Aí fica as ovelhas sustentando esses mercenários, esses filhos do diabo. Eu já digo abertamente, filho do diabo, porque são falsos. Eu estou dando detalhe, eu estou explicando que eles são falsos, porque se eles fossem verdadeiros, ele já tinha batido de frente com esses muçulmanos e dizendo, olha, vocês estão seguindo a Satanás, vocês não pensem que vocês estão seguindo ao Criador, não, vocês estão seguindo ao diabo, ainda que eles morressem. Que deve morrer, nós, quem quiser se salvar, tem que estar pronto a morrer, a ser preso, a apanhar, o que for. Deve seguir o exemplo do Filho do Criador, que reprovou os escribas e fariseus, que eram os falsos pastores daquela época. Então, como tem o dinheiro, os dízimos e as ofertas, que ao filhos de Satanás ou filhos, se foi um ou se foi mais, eu não sei quantos foi, se foi um filho ou filhos de Satanás colocaram na nova aliança dízimos e oferta, que não tem. Na nova aliança não existe dízimos e oferta. Dízimos e oferta era na velha aliança antiga. Em Hebreus diz abertamente que é a antiga aliança mesmo, envelheceu. Dá até o detalhe, envelheceu. Mas como eles são carnais, eles querem o deleite, e eles querem dinheiro e ficar no controle das almas, aí sim eles levantam o cargo de pastor, a bandeira de cargo. Não é ser pastor, que o verdadeiro pastor morre pela verdade. É a bandeira, é o cargo, por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro fica no controle da fé. Nem se salva e nem deixa as ovelhas se salvar. Então, se existisse, se tivesse pelo menos um pastor, já teria dado a vida. Já teria morrido. Dado a vida que eu digo, ele tinha morrido já, reprovando essa ruma de obreiro diabólico. Essa ruma de obreiro de Satanás. Com a porta da salvação fechada para as almas. Ainda que a porta da salvação está aberta, que é só obedecer, é só ler a Bíblia e obedecer. Mas para eles está fechada. Que eles pensam que para se salvar tem que ter igreja, está fechada para eles. Está fechada. Essa porta aí das igrejas é a porta larga que conduz ao inferno. Para eles está fechada. Agora, para quem quiser se salvar, não, está aberta. É só abrir a Escritura e ler. Obedecer a Escritura. Se não sabe ler, ouvir e pôr em prática. Se afastar desses cristãos. Morrer para os prazeres deste mundo. Então, a Escritura mostrando que todos os obreiros são somente mercenários e as pessoas dormindo, essas ovelhas tudo dormindo, caminhando para o inferno. Dormindo porque desprezaram as Escrituras, não acordaram, ou seja, não obedecem à Escritura, né? Estão caminhando para o inferno. Pastores e ovelhas. Do mesmo jeito que Israel estava dormindo, os obreiros, né? Ou seja, os obreiros eram falsos, não perceberam, maparam o Filho do Criador. Esses ovelhas estão do mesmo jeito também. Cego. Ou seja, do mesmo jeito que o povo judeu era cego, tá também o pessoal da Nova Aliança cego também, porque não obedeceram à Escritura. Assim como, né, a Escritura fala que tem o véu por levantar na lição do Velho Testamento, né,
que quem está na velha aliança está com véu na cara, não vê? Você está com véu na cara. Quando se converte aqui o véu é tirado. Do mesmo jeito também esse pessoal da nova aliança tão cego. Eles ficam tomando ceia, aqui era um símbolo da palavra que ia chegar, já chegou. A gente toma a ceia obedecendo a Escritura. Que ali era um símbolo do corpo do Messias. O Messias, ele é a palavra. Mas como eles são cegos, é tomando a ceia. É pensando que ainda precisa de pastor, como antes. Tinha pastor antes porque ainda não tinha a Escritura chegado, não tinha chegado ainda o tempo da promessa que o Criador prometeu em Jeremias capítulo 31, que ele ia preparar a palavra para não precisar mais ninguém ensinar ninguém. Que todos iam conhecer ele, do menor ao maior. E a raça humana só piorando, porque eles não brilharam, eles não foram a luz verdadeira para frear a raça humana. A raça humana pioraram. E está aí a raça humana no pecado abertamente, né? Ou seja, em safadeza abertamente, em imoralidade, corrupção, idolatria, adoração a demônios, mentindo, fabricando bebidas alcoólicas, outras drogas, em festa. Gravando música do mundo, que é rebelião contra o Criador, escutando música do mundo. Tudo caminhando para o inferno. E esses mercenários se gloriando, né? Ou seja, esses mercenários dizendo que está fazendo a vontade do Criador, porque eles estão nas igrejas recebendo dinheiro. Ou seja, porque eles estão nas igrejas, digo, cultuando, né? Cultuando, fazendo esses cultos vão que não valem nada. Mas eles só estão assim porque eles estão recebendo dinheiro. São mercenários, né? São mercenários. Se eles fossem pastor verdadeiro, pregava de graça. Cortava logo dízimos e as ofertas. Dizia logo, não tem dízimos e oferta na nova aliança, não. A Escritura ensinada é de graça. E é santidade. Vamos todo mundo se vestir decentemente. Esses sensuais podem cair fora. Ou se vestir decentemente ou cair fora. Porque o Criador, ele é santo. Se envolveram com política, esses evangélicos, filhos de Satanás, porque eles não querem, né, ser estrangeiro aqui peregrino, eles querem governar. É de se admirar. É de se admirar, mas ao mesmo tempo não é, porque a Escritura já avisa que ia chegar o tempo, né? Ia chegar esse tempo que as ovelhas iam desprezar as Escrituras. Está lá em Timóteo, 2 Timóteo. E elas mesmas iam amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ia desviar os ouvidos da verdade. Então é de se admirar, mas ao mesmo tempo eu não me admiro porque eu já sei que está se cumprindo o que a Escritura diz. Mas é de se admirar e o olhar não ver uma ovelha verdadeira. Não ter um obreiro verdadeiro, não ter uma ovelha verdadeira. Todos no caminho largo. Todos são falsos. As ovelhas ficam sustentando esses mercenários. A Escritura mostrando que eles são falsos. E essas ovelhas ficam sustentando com dízimos e ofertas.
as religiões levando pro inferno as pessoas, e esses pastores covarde, falso, se apacentando a si mesmo. Todo dia fazendo culto vão que não vale nada. Acender essa luz falsa nas igrejas, essa rama de luz falsa. Cada uma igreja dessa daí tem uma luz falsa. Aí tem os espíritas também caminhando para o inferno, né? Sendo enganados pelos espíritos malignos. Esses espíritos imundos se passando pelas almas de quem morre. Os demônios enganando a raça humana inteira, dentro das religiões e fora das religiões. É de se admirar. É de se admirar. Até a própria escritura. Esses cristãos adulteraram ela. Eles adulteraram. Até a própria escritura está adulterada. Tem até igreja já para homossexual. Por exemplo, a igreja de Lana Rhodes, filha de Satanás. Ela casou com uma mulher. E os mercenários se apacentando assim mesmo, dizendo que está servindo ao Criador. Não bate de frente. Não bate de frente de dizer logo, deveria dizer logo abertamente, tu é filha de Satanás, tu está caminhando é para o inferno. Não, eles fazem debate amigável, como por exemplo, ela mesmo foi para uma rádio, né, para debater. Né. Você me falou, irmão, ele é pastor. Parece que é César Cavalcante, que é outro filho de Satanás, né? Que se fosse um verdadeiro servo do Criador, né, não recebia não se assentava nem para conversar, né? Já reprovava logo, não se assentava nem para conversar, para mostrar que não apoia. Ficando claro que eles são iguais, é tudo farinha do mesmo saco. Eles se sentem amigável. É tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco. Ou seja, tudo caminhando para o inferno. É tudo caminhando para o inferno. Cada um está na sua igreja, agora tudo caminhando para o inferno. Todas essas igrejas são porta larga. Procure a igreja da porta mais estreita, né, no meio de todas essas igrejas. Pega a igreja da porta mais estreita e compara com a palavra. A escritura mostra que é porta larga, é portão, ou seja, porta larga.